Bom dia, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando nesta manhã de celebração, nesta manhã de festa, porque hoje é dia de festa. Hoje nós vamos celebrar o nascimento, a morte, a ressurreição e a nossa salvação. Por isso que nós temos muitos motivos para louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? E lembre-se, quando nós olhamos a ceia do Senhor, é um momento de comunhão. Às vezes, algumas pessoas, por talvez estar numa situação difícil, talvez magoado com alguém, entristecido, talvez um pecado guardado no coração, e a pessoa fala assim: olha, eu não vou participar da ceia, não, porque a palavra de Deus diz para nós, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quem toma... quem bebe do sangue de Cristo e come do corpo de Cristo, quem come o pão, quem celebra a ceia de forma indigna, está fazendo para a sua própria condenação. Mas aí é que está o segredo. Esse é o momento de reconciliação, se tem algo atrapalhando a sua comunhão com o Senhor. Por isso que tem que ser e sempre será um momento de alegria perene, de alegria imensa poder participar da mesa do Senhor. Se você não é batizado e você pensa, e você pode dizer: pastor, mas eu não vou participar da mesa, eu não vou participar dos elementos, mas você pode participar espiritualmente, buscando a presença do Senhor. Amém? Eu quero convidar você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, para que nós possamos continuar na nossa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Efésios. Enquanto você abre aí, nós queremos agradecer. Algumas irmãs têm tentado falar com a Clarete, que está lá em Goiânia, acompanhando o meu sogro, o pai dela, e infelizmente o celular dela não está funcionando, a internet ela não consegue fazer funcionar, mas ela agradece as orações, ela pede que as irmãs continuem orando pelo seu Maurício, meu sogro. Os médicos conseguiram estancar aquele sangramento que ele estava tendo, não descobriu exatamente o que é, mas ele está bem, e o médico disse: se ele continuar bem, nos próximos 3 dias ele pode receber alta. Então, nós agradecemos as orações dos irmãos e pedimos que os irmãos continuem orando pela saúde dele. Muito bem, capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso 14, quando você lê todo o capítulo 3, você verá que Paulo inicia a sua carta ali no capítulo 3, falando de algo muito importante, que é o mistério de Cristo que está sendo revelado a Paulo, e que agora Paulo está revelando à sua igreja. Qual é o mistério? Não tem mistério. O mistério é que o Evangelho de Jesus agora está unindo judeus e gentios. Os gentios agora, aquela primeira promessa que foi dada para o povo de Israel, para a nação de Israel, agora esta promessa se estende para todas as nações, dizendo que agora nós, como gentios, por não nascermos judeus, também somos co-herdeiros e participantes da glória e da promessa do Senhor. Promessa essa que é o Evangelho de Jesus, que traz a transformação do ser humano, do indivíduo, que traz a transformação da família, que traz a transformação de toda a sociedade. E quando nós vamos ler o verso 14 ao verso 21, essa é uma oração de Paulo. A segunda oração de Paulo, na carta aos Efésios, que ele vai ler, ele vai fazer essa oração no capítulo 1, a partir do verso 15, e agora, no capítulo 3, a partir do verso 14, Paulo faz mais uma oração para que Deus esteja abençoando a igreja de Jesus, a qual está inclusa a primeira igreja batista de São Caetano do Sul. A sua vida, a minha vida. E ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 14: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor,
Isto para que todos os santos, que vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos incluído nesta promessa. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe esta manhã, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que nós possamos compreender e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa edificação nesta manhã. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. A oração de Paulo, que traz para nós nesta manhã, é dizendo algumas coisas muito importantes que ele está pedindo a Deus para nós como igreja. E ele vai dizer que ele está suplicando a Deus para que haja poder interior em cada um de nós. Poder interior. Paulo está preocupado, ele não está preocupado com bens materiais. Paulo não está preocupado com a nossa saúde física. Paulo não está preocupado com o nosso conforto social ou financeiro. Paulo não está pedindo pela saúde de alguém. Paulo não está pedindo pela vida financeira de alguém. Paulo não está pedindo pelo casamento de alguém. Paulo não está pedindo pelo filho de alguém. Paulo está pedindo para que o poder de Deus se manifeste na vida de cada crente, para que ele possa enfrentar cada uma dessas coisas. Cada uma dessa situação, cada momento que você tem que enfrentar uma luta na sua saúde, Paulo está pedindo que Deus dê força para você, não para que você peça, Deus, tira isso de mim, mas para pedir, Senhor, me dá força para enfrentar este momento. Paulo está dizendo, está pedindo a Deus, não que Deus resolva o seu problema financeiro, mas que você aprenda a confiar em Deus, a dedicar a sua vida a Deus, ter uma vida de disciplina, pedindo a Deus orientação e sabedoria, para que você possa conduzir a sua vida financeira. Paulo não está pedindo para que o seu casamento seja abençoado, mas Paulo está pedindo para que você tenha sabedoria e discernimento para conduzir o seu casamento na presença do Senhor. Paulo está pedindo para que a igreja seja transformada pelo Espírito de Deus. Paulo está pedindo para que nós não sejamos aliviados das dificuldades, mas que nós sejamos amadurecidos através delas. Paulo não está pedindo para que a gente se afaste e seja dissipado de nós as fornalhas desta vida, mas Paulo está pedindo que nós possamos clamar a Deus, que Ele atravesse as fornalhas junto conosco. É isso que Paulo está pedindo. Paulo está clamando a Deus para que a igreja receba o Espírito Santo, mas que ele tenha uma ação efetiva, não apenas ser alguém salvo, não apenas ser alguém que tem a morada do Espírito Santo, mas que o poder do Espírito Santo esteja na vida dessa pessoa. O que Paulo está pedindo, meus irmãos, aqui, a súplica de Paulo para o poder interior, é para que essa habitação do Espírito Santo seja de forma intensa, não simplificada. Não apenas dizer, eu vou viver minha vida como eu quero viver, eu vou tomar as minhas atitudes que eu quero tomar, eu vou tomar minhas próprias decisões, o Espírito Santo não vai agir na minha vida, Ele me salvou, tudo bem, eu sou salvo, mas agora eu quero viver a vida como eu quiser, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não, de forma alguma. Nós nunca podemos pensar que porque temos a salvação em Cristo, nós podemos agir de forma displicente na nossa vida cristã. Paulo está dizendo que nós precisamos ter o Espírito Santo habitado de forma coerente. Aquele que tem Jesus como Salvador e Senhor, ele é a habitação do Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é que aquele que recebeu Jesus como Salvador da sua vida, ele vai trazer à sua mente, ao seu coração, uma transformação. Ele não vai se conformar com este mundo, ele não vai se conformar em ter uma vida medíocre,
espiritualmente. Sabe o que é uma vida medíocre espiritualmente? Eu vou dizer para você, é você vir no culto de manhã, no domingo, é você vir no culto à noite, é você vir na quarta-feira e durante a semana você negligenciar a vontade de Deus para a sua vida. Uma vida medíocre é alguém que não sabe experimentar e ter experiências profundas de relacionamento com Deus. É interessante porque existe um exemplo no Antigo Testamento em que, lá em Gênesis capítulo 18, Abraão está sentado em sua tenda e vem 2 anjos, Walter, visitar ele. Pensa só. E quando os anjos chegaram, Abraão falou assim, olha, não passa direto, não, fica aqui. Eu vou dar água para vocês lavarem os pés, eu vou buscar coalhada para você tomar coalhada fresquinha, eu vou mandar abater um novilho e vou fazer um churrasco. O anjo gosta de churrasco, olha só. E fez um churrasco. Então, quer dizer que lá no céu vai ter churrasco, pastor André? Pode ser, Deus é bom. E Abraão fez churrasco para os anjos, assou pão, Sara foi lá e assou um pão para eles lá, e eles sentaram debaixo de uma árvore e passaram um dia abençoado na presença daqueles anjos. E os anjos se alegraram. Mas quando você lê o capítulo 18, e é tão interessante, que é nesse momento que o anjo dá uma promessa para Abraão e para Sara, que é o filho. Comunhão. Comunhão com Deus e a ação do Espírito Santo na vida de Abraão faz com que ele receba promessas de Deus. No capítulo 19, Elcio, Ló tem a mesma atitude. Ló recebe 2 anjos na casa dele, só que o contexto de Ló era onde? Sodoma, terra cruel ali. Olha onde ele estava. Penso eu que ele estava no lugar errado na hora errada. Ele não deveria estar ali, por comodidade. E quando os anjos chegaram, ele fez igual o tio dele. Convidou os anjos, entra aqui, eu vou fazer algo tal. Do mesmo jeitinho, ele copiou o tio. E aí, quando os anjos entraram na casa dele, chegaram uns homens lá, cruéis, corruptos, imorais, bateram na porta. Cadê aqueles anjos que entraram aí, aqueles homens que entraram? Nós queremos ter relações com eles. É isso mesmo que você está pensando. E Ló fala, não, para com isso, eu vou dar minhas filhas. Vocês fazem o que vocês quiserem. E aqueles caras não queriam saber. E os anjos tiveram que puxar Ló, trancar a porta e ter que tirar Ló de lá empurrado. Sabe por quê? Porque ele não queria ir. Ele teve que ser empurrado para fora da cidade, e foi empurrado para fora da cidade. O que eu aprendo com isso? Existe uma diferença entre você ser habitado pelo Espírito Santo e você ser cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença em você ter o Espírito Santo como residente e ter o Espírito Santo como presidente da sua vida, conduzindo a sua vida. E a oração de Paulo é para que o Espírito Santo tenha domínio sobre todas as áreas da nossa vida. A oração de Paulo é para que a igreja de Jesus entenda que o Espírito Santo de Deus, a habitação de Cristo no nosso coração, não é apenas para consolar, para animar, para dar promessas, mas é para reinar na nossa vida. Deus quer ser o dono da nossa vida. A gente sempre fala que Deus não quer sentar na sala, Deus quer sentar à mesa, lá na cozinha, e sentar na cabeceira, porque quando eu era pequeno, sentava na cabeceira quem pagava a conta. E Deus quer pagar a conta da nossa vida. Ele quer conduzir as nossas vidas. Ele quer que todas as áreas da nossa vida estejam sob o domínio do Espírito Santo. E esta é a oração de Paulo. Para que o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, possa habitar no nosso coração. Porque quando Deus reinar, e enquanto Deus estiver reinando no nosso coração, nós precisamos entender que algumas coisas não podem estar na nossa vida.
algum tipo de pensamento, de sentimento, de ação tem que ser extirpado da nossa vida. Para isso eu deixo com você Gálatas capítulo 5, verso 24, em que diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Em segundo lugar, Paulo suplica por um aprofundamento no amor de Deus, para que eu e você possamos compreender que nós precisamos estar enraizados e alicerçados em amor. Enraizado significa que nós somos como a árvore que crescemos e a nossa raiz tem que ter profundidade, porque quando há uma profundidade da nossa raiz no conhecimento, abraçando a sã doutrina, abraçando a vontade do Senhor, significa que nós vamos crescer e nós vamos poder expandir esse amor de Cristo às pessoas. Podemos alimentar as pessoas, ser canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Quando Paulo ora e diz que nós precisamos compreender, que nós precisamos estar enraizados em Cristo, significa que a nossa provisão, o nosso sustento tem que vir do Senhor. Não adianta se nós dissermos que temos Cristo, mas não olhamos aonde está sendo enraizado as nossas vidas. Devemos compreender que agora o que Paulo está dizendo, que é uma vida de submissão ao Senhor, é eu ter a compreensão de que a minha vida tem que estar dentro da vontade de Deus, é ter a compreensão que os pecados têm que ser cada vez uma raridade na minha vida, eu tenho que ir abandonando o meu comportamento mau. Significa que precisa crescer dentro do meu coração amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito que tem que ser transformado, transformando o meu coração e a minha vida, para que isso possa explodir e as pessoas possam conhecer Jesus através da sua vida. Quando a gente olha o texto e observamos, Paulo está dizendo também que nós precisamos ser enraizados em Cristo, mas também precisamos ser edificados através de uma fundação, que é o Senhor Jesus. E aqui Paulo troca a palavra de ser enraizados por edificação. Eu conversei com o irmão Éder uma vez. Irmão Éder, entre outras coisas, ele é construtor. E ele é engenheiro de obra também. Sabe muitas coisas. E eu falei para ele assim: irmão Éder, se a gente quiser construir um templo lá no fundo, lá naquele estacionamento, fazer 2 garagens, fazer um templo grande ali, quanto fica só a fundação? Ele falou assim: olha, para fazer uma fundação, para que a gente possa construir 2 estacionamentos, construir a nave da igreja, e em cima poder construir alguma coisa, salas, pelo menos 1,5 milhão. Eu falei: quer dizer que nós vamos ter que enterrar 1,5 milhão para fazer? Ele falou: o maior investimento é na fundação. O maior investimento na sua vida não é o ministério de música que você tem, não é ser professor da escola bíblica dominical, não é você desenvolver o seu trabalho na igreja, na área que você queira desenvolver, não é você se dedicar à pregação, não é você se dedicar ao evangelismo. A fundação é o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus. O alicerce está ali. E a partir do momento em que você se lança nesse alicerce e permite que o Espírito Santo faça uma edificação na sua vida, a sua vida vai fazer a diferença. E a oração de Paulo é exatamente isso, para que nós possamos ser edificados no Senhor. E sendo edificados no Senhor significa que a graça de Deus será manifestada em nossa vida e através da nossa vida. O amor de Deus será manifestado em nossa vida e através da nossa vida. A compaixão, a misericórdia de Deus será manifestada em nossa vida e através de nossa vida, porque nós somos espelhos de Cristo. As pessoas, quando olharem para você, elas têm que ver Jesus.
Ela tem que olhar para você e dizer, olha, você tem algo diferente em sua vida. Você tem algo, você tem alguma coisa que você diz que anima, que transforma, que alimenta a nossa vida. Não porque isso vem de nós mesmos, mas nós somos, então, vasos usados por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Essa é a oração de Paulo para nós. Para que nós possamos ser aprofundados e edificados e enraizados em amor. O amor é a principal virtude cristã. O amor é a evidência do nosso discipulado. O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. O amor é o cumprimento da lei. O conhecimento incha, mas o amor de Deus, efetivado em nossa vida, ele edifica. É por isso que nós precisamos compreender e nos aprofundarmos nesse amor. E isso só é possível através do terceiro ponto, quando Paulo fala que nós precisamos e suplicamos pela compreensão do amor de Cristo. O verso 18 e 19 diz, isto para que todos os santos, vocês, possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Duas palavras que Paulo usa aqui, compreender e conhecer. Compreender aqui tem um sentido de você sugere a compreensão intelectual, você olhar, ler a Bíblia e diz, ok, é isso aqui o que Deus pede que eu tenho que fazer, essa é a ordenança de Deus, então eu tenho compreensão qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas quando Paulo fala que nós precisamos conhecer, esse conhecer é uma experiência. É uma experiência com Deus, não só ouvir a experiência do outro, não só vivenciar a experiência do outro, que é muito bom, nós vemos as pessoas sendo abençoadas, as pessoas vindo aqui, olha, Deus tem me abençoado assim, tem me ajudado nas minhas lutas, Ele tem falado comigo, Ele tem se revelado a mim, glória a Deus por isso, mas eu quero ter a experiência com Deus. Da mesma forma, foi assim com o jovem Josué. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Êxodo 33, você vê Moisés entrando na tenda do encontro com Deus, e quando ele entrava na tenda, uma coluna de fogo vinha até a tenda, Deus estava falando com ele, e o povo se colocava em pé da sua própria tenda, e ficava aguardando Moisés sair. Moisés saía da tenda do encontro, falava ao povo, e o texto diz que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo, face a face, conversando face a face com Moisés, e quando Moisés saía e falava ao povo, e ele ia para a sua própria tenda, o povo se recolhia na sua própria tenda, mas o texto diz, porém, o moço Josué, o seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda, ele ficava na tenda, na porta da tenda do Senhor. Sabe por que ele ficava? Porque ele também queria ter comunhão com o Senhor. Da mesma forma. E isso foi tão intenso na vida de Josué, que ele foi o escolhido para substituir Moisés na condução do povo. Deus agora falava com ele, quando Moisés morre, Deus vai usar ele, Deus vai chamar ele, porque ele buscou essa comunhão com Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Tem que ter uma busca intencional da nossa parte para termos comunhão com o Senhor. Temos que buscar realmente ter a compreensão de qual é a vontade de Deus para cada um de nós. E aqui é interessante, porque Paulo vai dizer sobre a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus, dizendo que o amor de Cristo é largo. Ele é largo no sentido de que ele é capaz de alcançar e abranger toda a humanidade. João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou todas as pessoas. Algumas pessoas dizem que o amor de Deus é condicional. Não, o amor de Deus pela humanidade é incondicional. Ele ama a todos. Ele morreu pelo mundo inteiro. O amor de Deus por todas as pessoas é incondicional. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos recebam. A gente sabe que isso não vai acontecer, o Senhor sabe, mas o amor de Deus por todas as pessoas é incondicional. Ele ama você. Ele chama você. Se você não tem certeza da sua salvação, nesta manhã, o Senhor está desafiando você a recebê-lo como Salvador e Senhor e ter a sua vida transformada. Deus ama a humanidade. E o amor de Deus atinge toda a humanidade, abrange toda a humanidade. Ele é cumprido. Ele é cumprido porque ele vai durar a eternidade. Não vai chegar um tempo na eternidade em que Deus vai falar, olha, já estou enjoado de vocês, manda essa turma embora, manda para o inferno essa turma. Não, não tem isso. De eternidade a eternidade, o nosso amor e o amor de Deus será renovado nas nossas vidas e nós teremos comunhão eterna com o nosso Deus. O amor de Deus, ele é profundo. Ele é tão profundo que ele pode atingir o pecador mais cruel, mais degradado. Não existe pecado que não pode ser perdoado por Jesus. Não existe pecado que não pode ser perdoado por Jesus. Enquanto você tem vida, você pode buscar a presença de Deus, porque nós vivemos no tempo da graça. Mas a graça se fecha a partir do momento em que nós morremos. E aquilo que você decidiu em vida, foi aquilo que você vai receber em morte. Enquanto há vida, há esperança. Deus é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. O amor de Deus é suficientemente alto para nos levar ao céu. Essa é a promessa de Deus para nós. Se nós mantermos a nossa vida em comunhão com o Senhor, nós receberemos de Deus a promessa que Ele não se acaba, ela não se degrada, ela não tem tempo de validade, ela nos levará a Deus. E a sua salvação, o seu amor, a sua promessa está guardada em Deus. É por isso que nós podemos confiar. O verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pensa em algo que você gostaria de receber para Deus. Pensa aí. Pensou? Deus quer te dar muito mais do que isso. Deus quer te dar muito mais. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Billy Graham diz no seu livro, o Cristão Fiel, que nós ficaremos surpresos, pastor André, porque se nós chegarmos lá para Deus e falar, Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem para nós? Ele falou que Deus vai abrir a porta e vai olhar, olha o tanto de bênçãos que eu queria te dar. Eu não te dei porque você não foi fiel, mas eu tinha muitas bênçãos. Deus derrama sobre nós à medida em que nós nos abrimos para Ele. Deus se derrama sobre nós, a sua vida e as suas bênçãos, à medida em que nós nos comprometemos com Ele. Deus se derrama sobre nós, a partir do momento em que o Espírito Santo começa a tomar conta da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Paulo está dizendo para nós que Deus quer realizar os sonhos dele em nós. Deus está mostrando, e Paulo está dizendo, que Deus responde oração. Ele não está morto, Ele não está dormindo, Ele não dormita, Ele está atento e ativo. Enquanto você trabalha,
Mas quando você ora, Deus trabalha por você. Nós buscamos comunhão com Deus, buscamos o poder de Deus para saber que Deus está conosco, Deus responde às nossas orações, Ele sabe de tudo que nós precisamos, Ele quer realizar coisas grandiosas e magníficas em nossa vida, através da nossa igreja, através da nossa família, através do nosso trabalho, através dos nossos estudos, mas todas estas áreas têm que estar nas mãos de Deus. Ele sabe de tudo e pode realizar tudo. Deus é poderoso para fazer mais de tudo quanto pedimos ou esperamos. As expectativas de Deus são muito mais altas do que a minha e a sua. Ele tem coisas grandiosas para fazer na nossa vida, mas nós precisamos deixar que Deus trabalhe. Nós tantas vezes não deixamos, temos uma limitação, temos uma dificuldade, temos algo ali, Ronaldo, que atrapalha a nossa comunhão, e nós ficamos segurando aquilo como segura um carrapato segurando um cachorro. A gente tem que largar isso, nos apegarmos a Deus e confiar em Deus, para que Deus possa abençoar a nossa vida. Essa é a oração de Paulo. E nesta manhã, em que nós estamos celebrando e vamos celebrar a ceia do Senhor, Paulo vai dizer, olha, tudo isso que Deus quer fazer é obra de Deus. É obra de Deus. A Ele seja a glória. A Ele seja a honra. É Ele quem faz tudo. Nós abrimos o nosso coração e permitimos Deus trabalhar. Quando você for celebrar a ceia nesta manhã, eu quero convidar os irmãos diáconos que nos ajudem aqui. Quando você for celebrar a ceia nesta manhã, lembre-se disso. Você deve buscar ter comunhão com o Senhor. Deve permitir que o poder do Espírito Santo atue em sua vida. Essa é a oração de Paulo pela Primeira Igreja Batista de São Caetano. Que Deus realmente possa ser Deus na vida da PIB de São Caetano, para que nós possamos ter plena comunhão com o Senhor. E quando nós tomarmos a ceia, o momento de examinar a cada um de nós é exatamente isso. Pedir, Senhor, tenha comunhão, tenha misericórdia da minha vida, me ajude na minha luta, na minha dificuldade, na minha pequenez, age, Senhor, na minha vida, cuida, Senhor, da minha fraqueza, toma nas tuas mãos o meu coração, o meu casamento, o meu trabalho, os meus filhos, a minha casa, Senhor. Neste momento de ceia, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor perdoe os meus pecados, tenha misericórdia da minha vida.